Bom, mas vai usar primeiro, né? Isso é. Então é isso. Então, tá no mudo agora. Paz. Dou as boas-vindas ao nosso campus em Jacareí e à nossa IBAGE sede. Que Deus os abençoe. É chover no molhado dizer que nós estamos morrendo de saudades. Mas o Senhor tem sido conosco e o Senhor, no tempo devido, há de nos reunir novamente para juntos, como corpo de Cristo, novamente podermos glorificá-lo. O nosso coração tem vivido um misto que, ora, nós nos sentimos seguros, em outros momentos nos sentimos inseguros. E eu, estudando a palavra essa semana, na minha leitura devocional, Deus me mostrou em Salmo 46 uma espécie de foto do que nós temos vivido aqui. Lá no versículo de número 6, as nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. É bem verdade que quando nós colocamos nosso foco, quando nós colocamos nossa esperança nos reinos da terra, quando nós colocamos a nossa expectativa naquilo que é visível, nosso coração se enche de medo. Foi isso que ocorreu com Pedro quando ele caminhava sobre as águas. Ele colocou os olhos sobre o natural e aí acabou naufragando. Eu queria chamar a sua atenção exatamente para isso. Há um governo eterno, há um trono no qual se assenta o Senhor desde a eternidade. Em seu cetro, segundo os salmistas, cetro de justiça, está o controle de todas as coisas. Deus sabe de tudo. É um reino de graça, um reino de verdade, um reino cheio de bondade. Ele ama a sua vida. O profeta disse que este rei eterno tem bons pensamentos a teu respeito. Este rei se tornou homem, andou entre nós. Ele disse: aqueles que o Pai me deu estão em minhas mãos e ninguém pode arrancá-los. O apóstolo escreveu a respeito dele dizendo: nada poderá nos separar do amor dele que está revelado em Cristo Jesus. Por isso, esse convite para essa celebração, nessa manhã, é para que o seu coração se encha de segurança, que você acredite que os reinos deste mundo poderão ser abalados, mas o de Deus é inabalável. Ele sabe muito bem como cuidar de você e de mim. Ele sabe como reger a história da humanidade. E o Senhor sabe como essa história terminará. E por conhecê-lo, eu sei que a história termina em graça, termina em compaixão, porque o coração dele pulsa assim. Por isso eu queria orar com você e consagrarmos a esse Deus que se assenta no trono, cujo reino é eterno, que Ele também governe a nossa vida, que Ele governe a nossa história, até o ponto da gente se sentir plenamente seguros em suas mãos. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela certeza de que quando olhamos para o tempo presente, nós vemos os reinos se abalarem, nós vemos, ó Deus, um mundo em confusão. Não bastasse, Deus, a pandemia com a qual nós temos lutado diariamente, ainda nós vemos, ó Deus, tanta confusão em nossos governantes, e nós os colocamos em Tuas mãos, pedimos paz, que o Teu cetro de justiça, de verdade e poder alcance a nossa nação. Ó Deus, essa semana tantos perderam suas vidas pelo coronavírus e pedimos conforto, pedimos consolo, Pai, para essas famílias enlutadas. Pedimos, ó Deus, por aqueles que se arriscam
diariamente, existem tantos médicos da nossa própria comunidade, vivendo, ó Deus, o perigo diário de exposição por amor ao próximo. Ó Deus, proteja-os, a todos os médicos, enfermeiros, a todos os profissionais da área da saúde, da segurança, os que atuam nos serviços essenciais, que servem a população. Ó Deus, proteja-os. E Senhor, intervenha como Rei eterno que Tu és, porque nós Te adoramos assim e nos sentimos seguros em Tuas mãos e confiamos a Ti todo esse louvor, toda esta adoração, e consagramos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua celebração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Te adoramos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Vamos todos declarar: os reinos se abalam. Diga: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora.
casa, declare comigo: teu reino é sempre eterno. Diga: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo Jesus, amado Deus. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como tu, Pai. Não há ninguém como o Senhor. Tudo está em tuas mãos, tudo está em ti, Senhor Jesus. Por isso nós te adoramos, Pai. Bendizemos o teu santo nome, santo nome. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui, a casa, O meu coração também. tu és o único, Senhor. Tu és o único motivo que me fez. É por ti que eu adoro, Pai. É pra ti que nós adoramos, nos entregamos a ti. Os filhos estão aqui, Pai. Os filhos já estão chegando. Ouça a voz da tua igreja, Senhor. Amamos o teu santo nome. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar
Não há outro como tu, Senhor, amado Pai. Graça e paz. Só Ele é santo. E nós estamos aqui por Ele, clamando a Ele. E este é um momento de intercessão, onde eu queria convidar você e a sua família a juntos unirmos em oração e clamar a Ele que é santo. Não havia esperança para a humanidade, mas o Santo Jesus desceu dos céus, construiu um caminho para nós, para chegarmos junto a Deus. E Ele fez isso por amor. E João 15, o verso 13 diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. E nós somos amigos do Senhor. E Ele fez de nós, através das suas promessas, através dos seus milagres, servos dEle. Mas Ele não nos chamou de servos, Ele nos chamou de amigos. E nesse momento que passamos, nós vamos orar ao nosso amigo, porque é Ele que tem todo o poder e autoridade. Ele é único. É nele que nós confiamos. E é Ele que pode trazer o alento, o conforto ao nosso coração. Por isso eu queria convidar você gentilmente a fechar seus olhos e a orarmos ao Senhor Jesus, ao Deus Pai Todo-Poderoso e ao Espírito Santo neste momento. Oremos. Deus, só o Senhor é santo, santo, santo. Por isso nesta, ó Pai, oportunidade que temos de expressar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelo caminho maravilhoso que o Senhor construiu, pelo teu sangue lá na cruz. E hoje podemos aqui, ó Pai, como igreja do Senhor, orar a Ti com esperança, com confiança que o Senhor é nosso amigo, e o Senhor, ó Pai, é o nosso Redentor, é o Senhor que vai nos livrar de todo e qualquer mal, é o Senhor que nos levará agora, Senhor Deus, em nosso coração, a sentir a Tua doce presença. Senhor Deus, cada necessidade, cada, ó Pai, pedido que o Senhor esteja atendendo agora, porque o Senhor nos ama. E a maior prova deste amor é que o Senhor, ó Pai, deu a sua própria vida por nós. Deus querido, muitas famílias neste momento estão sendo assoladas, ó Pai, pela morte, pela dor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame do Teu poder, da Tua graça, que o Senhor possa consolá-los, que o Senhor possa confortá-los. Aqueles que estão, ó Pai, temendo, Senhor Deus, por coisas piores, que o Senhor traga paz. Deus, cuida, Senhor Deus, de cada um individualmente. Cuida, Senhor Deus, da nossa nação. Cuida do nosso povo. Nos leva, Senhor Deus, a um caminho, Senhor Deus, que o Senhor construiu, que é um caminho onde nós podemos, ó Pai, enxergar a esperança e o Teu favor. Deus querido, Deus bondoso, nós estamos clamando agora, porque confiamos que só o Senhor pode trazer respostas. Pai, nós preferimos acreditar no Senhor, porque é o Senhor que sempre tem nos socorrido. Quando nós ainda estávamos em densas trevas, sem saber para onde ir, ou o que fazer, o Senhor nos resgatou e nos mostrou a luz. O Senhor é a luz para o mundo. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja brilhando em cada casa, brilhando, ó Pai, em cada, Senhor Deus, coração neste momento. Que o Senhor possa iluminar, Senhor Deus, por intermédio do Teu Espírito Santo, as mentes, ó Pai, e dar visão que só o Senhor pode nos levar, Senhor Deus, a uma atmosfera diferente. Só o Senhor pode nos conduzir, ó Pai, a algo novo, algo que talvez agora nós não, ó Pai, enxergamos, nós não sentimos, nós não percebemos. Mas nós temos a certeza que o Senhor tem trabalhado desde a antiguidade, e o Senhor não parou de trabalhar. É o Senhor que trabalha por nós, ó Pai. É o Senhor que tem trabalhado, porque o Senhor é um Deus santo e é um Deus que ama as nossas vidas. Ainda que alguns não estão vendo, ainda que alguns não estão sentindo, o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Jesus que deixou a glória para morrer por nós. Por isso nós te pedimos agora,
Pai de amor, Pai de misericórdia, que o Senhor esteja suprindo as necessidades daqueles que precisam, que o Senhor esteja conduzindo as casas, as famílias, ó Pai, ao encontro verdadeiro com o Senhor, que o Senhor esteja mudando o nosso comportamento, a nossa mente, a nossa maneira de agir, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, confiados no Teu poder, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E é o Senhor que nós clamamos, e é o Senhor que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Declare comigo assim, ó. E porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Diga, só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Deus abençoe você. Adoramos aquele que é o incomparável, sublime, elevado. Que bom é podermos confiar nele. A nossa equipe pastoral tem estado à disposição de toda a membresia, tanto daqui da sede, quanto do nosso campus em Jacareí. Temos feito aquilo que nos é possível, porque evitar o contato para um aconselhamento presencial é, nesse momento, muito importante. Mas nossos telefones estão à disposição, quer seja qual for a necessidade, eu gostaria que vocês contassem conosco. Temos feito alguns telefonemas para saber como algumas famílias estão, estamos tentando cobrir todos, acompanhar a todos, mas eu queria mais uma vez dizer que nós estamos à disposição de cada um de vocês. Nós tomamos uma iniciativa, na verdade são duas. A primeira é de 11 irmãs que estão trabalhando voluntariamente para produzir máscaras com material que é comprado por doações, e nós já confeccionamos mais de
12 mil máscaras, e elas já foram entregues. Foram entregues para os hospitais, para abrigos, casa do idoso, e agora na segunda entregaremos ao GAC. E eu queria agradecer a todos que têm participado, doando seu dinheiro, e também todas as irmãs e que estão ligadas direto ou indiretamente nesse projeto Mãos que Abençoam. Nós também tomamos uma segunda iniciativa porque percebemos que algumas famílias estão já com dificuldades, aquelas que trabalhavam informalmente, já estão com dificuldades dos gêneros alimentícios. Todo o esforço do governo não tem sido no tempo que cada família está precisando. Então, a equipe pastoral, mobilizados pelo pastor Fernando Félix, através do Ministério de Ação Social, vai realizar aqui na nossa igreja, nos dias 28 e 30, das 14 às 17. Então nós temos aqui um estacionamento logo à frente que é muito prático para isso. Então os carros entrarão, nós receberemos da janela o gênero alimentício ou material de higiene, e nós entregaremos para você, por cada quilo que você doar, uma máscara. Por cada produto higiênico que você doar, uma máscara. Então será muito prático e muito protegido, como nós acreditamos que possa ser. Venha com máscara, nós estaremos com máscara, luva, receberemos e entregaremos para você. A máscara que nós doaremos para você tem sido confeccionada por essas irmãs voluntárias, estará também num envelope plástico para te proteger. Da mesma forma, hoje, até as 13, 14 horas, porque eu vou estender um pouquinho mais, lá no nosso campus em Jacareí, na Avenida Pensilvânia, número 245, em Jacareí, estão também mobilizando para receber gêneros alimentícios, trocando também por máscara, materiais de limpeza, e nós vamos formar muitas cestas básicas para prover não só para as nossas famílias, mas para parentes, para amigos que estão chegando seus pedidos para a nossa equipe pastoral. Por favor, eu peço que você participe hoje lá em Jacareí e nos dias 28 e 30 aqui na Ibage, na Avenida Engenheiro Francisco Prestes Maia, 955, das 14 às 17. Deus abençoe. Amém. É muito bom receber ajuda, e a Bíblia nos ensina que melhor ainda é poder colaborar. Eu queria ler com vocês 2 versos que se encontram na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 8. E diz muito sobre essa nossa realidade, sobre o que estamos vivendo. Primeiro, agradecer a cada um de vocês, nossos irmãos queridos, que têm depositado, transferido seus dízimos e as suas ofertas, porque esta é a maneira que nós temos de continuar essa obra. E graças a Deus nós já temos neste mês 70% do que precisamos. E contamos com vocês que iremos, em nome de Jesus, conseguir o restante, os outros 30% que nos faltam. E eu queria ler no capítulo 8, o verso 3 e depois o verso 7. E diz assim: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. E o verso 7 diz: visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Este é o momento que nós vamos projetar na tela as contas da nossa igreja. E nós queremos pedir, como nos orienta Paulo nessa carta, por tudo que você já tem feito. Nós somos muito agradecidos, mas nós queremos que você se destaque neste momento difícil em contribuir, não tirando daquilo que você nem tem, mas se Deus tem te abençoado mesmo neste período de crise, se Deus tem dado a você infinitamente mais, que você possa contribuir com generosidade, de maneira a se destacar, não para a igreja, mas diante do Senhor.
Por isso, que você deposite, faça suas transferências, mas oferte ao Senhor. E depois nós vamos orar por isso. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Meu mestre, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar, vença as tempestades do rio do mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Jesus, Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Oremos ao Senhor por todos vocês que puderam colaborar, aqueles que o Senhor tem chamado para cooperar nessa obra. E se você não teve essa oportunidade, nós também oraremos a você, para que no próximo momento você possa cooperar e louvar ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Querido e bondoso Deus Pai, nós agradecemos, firmes nas tuas promessas, Senhor Deus. Agradecemos aqueles, ó Pai, que não tem faltado nada, nem o conforto, nem a comodidade. Agradecemos porque é o Senhor que tem suprido as necessidades de cada um. Que o Senhor, ó Pai, conceda abundantemente mais. Obrigado àqueles que colaboraram, que fizeram, ó Pai, as suas doações e cooperaram, ó Pai, com esta obra. E aqueles que não puderam fazer, nós pedimos humildemente, Senhor Deus, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame toda a sorte de bênção na vida deles, para que eles possam, ó Pai, em um momento oportuno, cooperar com o Senhor. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela generosidade dos teus servos. É isso que nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés. Milagre, vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. O coração amoroso do Pai pulsa por você. Ele ama, mas ama tanto que, em vez de ficar na glória eterna, preferiu vir até nós. Ao invés de condenar, Ele decidiu vir para nos salvar. O Pai abraça e beija o Filho que volta. Ele se alegra quando nos vê arrependidos. Seu coração festeja quando nos encontra. Indecifrável e misterioso é o coração de Deus. Um coração gracioso para nos abençoar com aquilo que não merecemos e misericordioso para não nos dar aquilo que nossos atos merecem. Estamos prontos para ouvirmos a palavra de Deus. Essa canção que a Priscila acabou de cantar, ela prepara como se fosse uma cama para nós nos deitarmos e relembrarmos uma das histórias mais impressionantes contadas pelo Filho de Deus durante os seus 3 anos de ministério. O filho pródigo, eu estava tentando aprender com a Mayra qual seria a linguagem em Libras para a gente poder
explicar isso. Então ela me disse que o filho, né? Filho pródigo, filho que se perdeu. Eu queria que você fizesse isso em casa agora. Vai lá. A gente vai contar a história do filho que se perdeu. Se eu não me engano, é hoje. Não, foi sexta. O Dia Nacional do Surdo. E é importante que a gente se lembre que é possível a gente explicar aquilo que é tão misterioso e precioso na linguagem que todos possam entender. O amor é assim. O amor é uma linguagem que todos podem compreender. Às vezes a gente não precisa falar nada, mas um gesto já diz tudo. O filho que se perdeu, ele é um simbolismo de cada um de nós. Todos nós somos o filho de Deus, os filhos de Deus, que em algum momento se perderam. Desde o Éden, a gente é representado pelos nossos pais, Adão e Eva, por terem se perdido do Éden, se perdido do paraíso, serem expulsos por causa do pecado. E o Senhor nos tem alcançado como filhos que se perderam em algum momento da trajetória. O texto é maravilhoso, está em Lucas capítulo 15, pastores Fernando e Ézio já ministraram ao nosso coração sobre o grande banquete, sobre a moeda que se perdeu, e hoje nós ministraremos ao seu coração sobre o filho pródigo. Diz assim, Lucas 15, dos versículos de 11 a 24. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele roupas de festa. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Queria orar com você nesse momento e pedirmos a graça de Deus para a compreensão desse texto tão especial. Pai, muito obrigado por essa parábola tão linda, como as demais que durante este mês foram ministradas. Permita-nos, Pai, por Teu Espírito aqui e onde quer que cada um esteja neste momento, ouvindo a Tua voz, que possamos, ó Deus, compreendê-la. Porque se nós compreendermos Tua palavra, ó Deus, poderemos então vivê-la, praticá-la, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra. Usa a minha vida, Senhor, para edificar cada pessoa neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. O filho que se perdeu. Essa história, contada por Cristo, ela tem contornos assim, cheios de surpresas. Com certeza, ela é cinematográfica. Essa história, ela tem trilha sonora, essa história
ela tem suspense, drama. Eu imagino como seria um filme bem feito, sabe? Com essa história maravilhosa. Ela já foi fonte de inspiração para muitas canções, para além desta que a Priscila cantou hoje, do Estênio Márcios. Ela já foi fruto de muitos poetas que se debruçaram para poder compreender o tamanho do amor do Pai. O Pai que constrange por causa da forma como Ele ama. E é sobre isso que nós temos conversado durante este mês, a compreensão do amor surpreendente de Deus. Ele nos surpreende, por mais que você queira compreender Deus, Ele sempre vai surpreender você. Você achará que o conhece, aí numa curva entre um caminho e outro, você vai dizer: Senhor, como Tu és bondoso, como és cheio de misericórdia, como o Senhor de verdade me dá uma nova chance, me possibilita um novo recomeço. Quando você acreditar que Deus tenha te abandonado, lá vem Ele ao teu encontro para te abraçar, para te erguer, para te consolar, para te encorajar. Ele é assim. Seu amor, disse Paulo, não é só constrangedor, o seu amor é surpreendente. Quando eu li essa história para preparar esse tempo com vocês, eu fiquei pensando em como Deus nos ama. Meu pai, por algum tempo, criou passarinhos. E eu me lembro do meu pai, em um momento da vida dele, dizendo: eu não vou mais criar passarinhos. O que o senhor vai fazer, pai? Eu vou libertar. E libertou muitos passarinhos, abriu a gaiola e os permitiu que voassem. Eu me lembro muito bem dessa cena, e é mais ou menos isso que se expressa na história. O filho está entediado, o filho já não tem mais a motivação para trabalhar na fazenda. Talvez aquele filho tivesse uma agenda semanal, mas ele estivesse naquele momento muito cansado dela. Acordava e de novo vou ter que cortar lenha, de novo eu vou ter que retirar o leite das vacas, né, ordenhar. Então ele chegou assim: pai, eu estou cansado, eu queria conhecer algo para além da fazenda. Pai, eu queria voar. É de se imaginar que o filho estivesse pronto a aguardar esse momento do voo. É como se o pai tivesse aberto a gaiola para que ele pudesse então bater asas. Esse momento é especial para nós entendermos uma verdade espiritual. Por mais que Deus ame a mim e a você, Ele nunca nos aprisionará. Porque para Deus o amor não é controle. Para Deus o amor não é prisão. Por isso Ele disse que a verdade nos libertaria. A verdade nos daria asas. O amor do Senhor nos emancipa. O amor do Senhor não nos aprisiona. Embora os apóstolos tivessem a compreensão de um grau da relação com Ele tão precioso, de que eram súditos do reino, servos, Jesus, Ele rompe isso e diz: agora eu vou chamá-los de meus amigos. João capítulo 15, Ele vai dizer isso. Porque Ele nos quer livres. E isso inunda o coração do pai da história do filho pródigo. Então o que o pai faz? O pai simplesmente, ele abre a gaiola e diz: filho, se você quer, pai, eu quero a minha parte da herança. Eu e você sabemos que o pai, ele ultrapassa mesmo o contexto cultural de sua época, porque filhos só teriam direito culturalmente à herança após a morte do pai, quando eram divididas os bens e os patrimônios, mas o filho quer a herança antes, a partilha antes, e o pai amorosamente atende o desejo do filho. Então, é para que eu e você compreendamos uma grande verdade: o Senhor jamais te aprisionará. Ele quer nos acolher debaixo de suas asas, mas se você não quiser, Ele permitirá que você viva a sua experiência. Ao longo dos meus anos de ministério, eu já vi muita gente pedindo a parte da herança, porque queria se aventurar no mundo distante da fazenda. Eu vi muitas pessoas cansadas da vida cristã, cansadas da rotina de virem à igreja, exercerem o seu dom,
e dizerem: pastor, eu quero simplesmente ver se há algo para além do templo. Eu queria de verdade correr os riscos, mesmo eu falando, mas você não teme se perder nesse caminho? Eu sei, pastor, mas eu queria correr o risco, que foram muitos na minha trajetória como pastor até aqui, que eu vi se perderem. E como Deus vê isso como Pai, é evidente que como Pai amoroso, Ele sente em seu coração. Talvez Ele chore, como as Escrituras nos permitem nos aproximarmos dos sentimentos divinos, dos sentimentos da divindade. Mas Ele nunca vai prender você. E aqui me vem à cena algo muito interessante. Ele é jovem também, ele se aproxima de Jesus, tem muito dinheiro e diz: mestre, bom mestre, na verdade é o que ele diz. E Jesus diz: olha, só o Pai é bom, porque Jesus percebeu que ele era um grande negociador, daquele jeito que fala apenas para ganhar alguma coisa. Ele se levantou e então emitiu um pronunciamento para Jesus: eu tenho uma dúvida, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus o ama, diz o texto bíblico, e diz para ele: você conhece os mandamentos? Me parece que Jesus não está facilitando muito. E aí ele diz: claro, eu conheço desde a minha mocidade, eu cumpro isso com o pé nas costas, eu estou parafraseando. E aí Jesus diz: falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e então me siga. E o texto diz que aquele jovem deu as costas para Jesus e foi embora. E é aqui que eu queria que você compreendesse isso. Pastor, Deus nunca vai permitir que eu me perca. Ele vai te dar a plena liberdade para escolher se abrigar debaixo de suas asas, para depender dEle, ou pedir a parte da herança e colocar o pé na estrada. Eu não sei por onde você anda. Eu não sei se você está perto ou longe. Eu não sei se você pediu a parte da sua herança para arriscar e se perdeu. Talvez essa palavra seja para você hoje. Talvez Ele escolheu que você acessasse este canal no YouTube, e não foi de maneira alguma uma coincidência, foi uma cristocidência, como a gente chama, para que Ele dissesse para você, talvez uma pergunta que só Ele pode fazer à sua alma: tem valido a pena? Tem valido a pena viver longe dEle? Mas lembre-se, o amor do Senhor é tão surpreendente que Ele será capaz de abrir a porta para que você vá, se você não quiser. Daí eu me lembrei de uma outra imagem. A imagem veio na minha cabeça de quando eu levei os meus filhos pela primeira vez à escola e permiti que eles vivessem a experiência do primeiro dia de aula. Quem de vocês, pai e mãe, que agora nesta manhã nos ouve, quem de vocês não teve o coração aflito quando se despediu do seu filho para o seu primeiro dia de aula? Eu me lembro dos meus três, primeiro Giovanni e Arthur, e depois um ano na frente, um ano depois o Davi. O coração apreensivo, tanto o meu quanto da Andréa. Como será que ele será tratado? Será que os amigos o receberão bem? Será que ele vai se adaptar ao ensino? Será que ele vai respeitar a professora? Aqui entra um princípio sensacional dessa história. Preste atenção. Quando aquele filho pega parte da herança, coloca a mochila nas costas e sai numa aventura por conhecer a vida para além dos olhos do pai, ele acreditava talvez que se passaria talvez uma semana e o pai sairia à sua busca, mas isso não ocorre. Nas duas parábolas anteriores, a da 100ª ovelha, o pastor deixa as 99 e vai em busca da 100ª ovelha que se perdeu. Na parábola anterior, da mulher que perde uma das 10 moedas, ela varre a casa inteira para encontrá-la. Mas na parábola do filho pródigo, o pai permanece em casa. Você conseguiu perceber essa nuance da história? É porque Deus sabe que quando distantes dele nós precisaremos amadurecer, talvez, da pior maneira.
Nós teremos que lidar com os perigos longe dos cuidados do Pai. O Pai tem muitos servos. O Pai não envia nenhum servo a procurar o seu filho. Você viu isso nessa história? Somos como cada um de nós, pais, que deixamos nossos filhos na porta da escola e voltamos para nossa casa mesmo com o coração apreensivo. Até o momento do final do período de aula, para novamente pegá-lo, o pai consentiu no coração que o filho viveria uma trajetória, mesmo com todos os perigos e com todos os riscos, ele viveria para amadurecer. Eu não sei, talvez você que me ouve, talvez você esteja vivendo momentos bem difíceis, e você pergunte onde Deus está. Ele está esperando que você cresça, que nas consequências dos erros que você tem cometido, você aprenda. Quando eu penso no pai da história do filho que se perdeu, o filho que se perdeu, quando eu penso nessa história, eu me deparo com um amor surpreendente. Porque é bem provável que eu, humanamente, saísse para buscar o meu filho, e assim pouparia ele do crescimento tão necessário pelo erro que ele cometeu. Não sei se você, como pai e mãe, e eu também sou pai, tem impedido que seu filho cresça. Tem evitado que seu filho colha as consequências de um erro cometido. Em casa, quando nós lidamos com uma falta de zelo, por exemplo, uma falta de cuidado com as coisas que precisaria, nós esperamos um pouco que nossos filhos entendam os prejuízos das decisões e escolhas que eles fazem. Deus é assim também comigo e com você. Seus olhos cobrem toda a terra, eu e você sabemos que ninguém passa despercebido por Ele, mesmo aqueles que optaram por deixar o aconchego do seu cuidado. Mas é muito interessante que Ele esteja aguardando, esperando que você volte, ao invés de ir tentar encontrar você, e você não ter crescido e maturado o suficiente sobre os erros cometidos. Eu já contei uma história para vocês, vivida com meu pai. E eu me recordo disso até hoje com riqueza de detalhes. Eu me lembro do meu pai me instruindo a não ir em um determinado lugar que era extremamente perigoso. A minha irmã caçula, Cláudia, se feriu gravemente nesse lugar, e meu pai sempre dizia: filho, evite ir nesse lugar, e eu sempre desobedecia ao meu pai. Eu me lembro do meu pai ter ido ao supermercado, e estar voltando com as compras na mão, e olhar para esse lugar, para onde ele sempre dizia para eu não ir, ele me ver em cima de um pé de goiaba, onde era o lugar mais perigoso, porque ali os passarinheiros haviam colocado muitos pregos, em um deles eu cheguei a me ferir gravemente. Meu pai só me olhou em cima da árvore, parece que ele me alcançou em cima da árvore com seus olhos, e eu vi, ele desviou o olhar e seguiu em frente, e eu pensei, eu vou levar uma surra hoje quando chegar em casa. Eu cheguei bem de mansinho, era uma estratégia minha, eu chegava bem de mansinho quando havia feito algo de errado, ia correndo para o banheiro para poder tomar um banho, e eu sabia que depois eu só receberia um sermão, como se o sermão do meu pai fosse algo menor do que levar uma surra. Mas eu me recordo, eu tenho 50 anos, devia ter no máximo 12 anos, e eu me lembro de passar pelo corredor para ir ao banheiro bem silenciosamente, e ver meu pai ajoelhado na beira da cama. Meu pai só tem uma perna, ele estava ajoelhado sobre um joelho, e a oração dele era: Senhor, cuida do Marcos Davi. Ele tem sido desobediente, mas tem misericórdia dele. Esta imagem que eu tenho de Deus, quando Ele nos
espera cair em si e voltar. A imagem de um pai ajoelhado na cama. A imagem de um pai clamando pela volta do seu filho, pela segurança de seu filho, pelo retorno, pelo arrependimento do seu filho. Aquele pai, ele acordava todas as manhãs e fazia o seu café, e ele ia para a varanda, sentava-se na sua cadeira, imagino assim uma cadeira de madeira, de balanço, tomando café e meditando com Deus, dizendo: Senhor, cuida do meu filho, e faça com que ele caia em si, retorne para casa. Quantas vezes o pai não tem esperado o seu retorno? Você começou tão bem a carreira cristã, você se converteu, exercia seus dons, e por uma decepção que só Ele sabe, você preferiu outro caminho, e começou a viver distante dEle e tentar preencher o seu coração como o filho da história, mas seu coração permanece vazio. O dinheiro acabou, os amigos se foram, e tem um pai na fazenda, não vendo a hora de você voltar. No portão, fim de tarde, ele abana a cabeça e diz: hoje meu filho não voltou. Insistentemente, aguardando. Amós diz que o Senhor nos tem trazido com cordas de amor. O Senhor tem aguardado para a revelação dos seus filhos neste tempo de quarentena. O Senhor tem aguardado que, como famílias, nos prostremos diante dEle, numa unidade nunca experimentada. Ele tem esperado que você, esposo, cumpra fielmente o que a palavra diz sobre a sua posição como marido. Ele tem esperado que você, querida irmã, possa evidenciar o amor para com o seu cônjuge. E vocês como pais para com seus filhos, e vocês como filhos para com seus pais. Ele tem aguardado que a gente volte a orar e buscá-lo com sede, como Davi ministrou no Salmo 63. Ele tem aguardado que você retire os seus dons enterrados e os use novamente para a glória do seu nome. Ele tem aguardado que você perdoe de uma vez por todas aquele que te magoou. Ele tem esperado por você. Ele tem esperado por mim. Em algum momento nós, como filhos, nos perdemos, e Ele espera que a gente amadureça. Então olha que texto lindo. Por causa das orações do pai na fazenda, o filho cai em si. Ele havia caído já anteriormente no fracasso. A aventura que ele idealizou foi uma grande tragédia. Ele imaginou: eu vou me aventurar e vou conhecer o mundo, e vou fazer amigos, e vou ter relacionamentos afetivos, eu vou ser feliz longe da fazenda. Ninguém é feliz longe do Senhor. Não há possibilidade de sermos felizes, realizados, inteiros, se não for debaixo da graça divina. Talvez hoje seja o dia do nosso cair em si. O que é cair em si? Biblicamente, é o momento em que o Espírito Santo de Deus visita a nossa alma de uma maneira tão intensa, e Ele nos faz perceber pecadores, porque essa é a primeira palavra que o filho solta: eu sou um pecador. Eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu. Quando o Espírito toma o nosso coração, não há um outro sentimento senão do arrependimento, da contrição, da convicção de pecado. Ele não tem uma nova ideia mirabolante para talvez um novo emprego. Ele só pensa numa coisa: eu estou completamente distante do meu pai, e eu preciso voltar para Ele. O Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração nessa manhã. Volte para Ele. Volte para os seus braços. E ele caiu em si. E ele inicia a trajetória para o caminho do abraço. O caminho do retorno. O caminho para a casa.
muitos de nós precisará retornar para casa, rendidos na alma, convictos do pecado, mas nós precisaremos voltar. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas diz o texto bíblico que Ele nos enche de coragem, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Ele nos enche de ousadia para a gente, do jeito que estamos, podermos correr para os braços do Pai. E aqui que entra a história, o desfecho dessa história tão especial, porque ele está fedido, ele não tem dinheiro, mas o Pai está aguardando o seu retorno. O Pai não tem dedos em riste para apontá-lo, o Pai tem braços abertos para acolhê-lo. Eu fico imaginando quantas vezes eu quis tomar decisões para longe do Senhor, e quantas vezes eu voltei para os seus braços. Quantas vezes, depois de cair em si, do erro que eu havia cometido por uma decisão imprudente, insensata, pensar, será que o Senhor me recebe de volta? E numa oração, chorando diante dEle, arrependido, sentir os seus braços em torno de mim, como quem dizendo, filho, sou seu pai, te recebo de volta. Talvez essa seja uma manhã especial para nós. O Senhor preparou desde a eternidade. A gente precisa reconhecer que muitas das nossas decisões tomadas nos levaram para longe dEle. Ele é abraçado, ele tenta compensar a herança gasta, dizendo, Pai, me contrate como um empregado. É muito possível esta possibilidade no texto bíblico. Que ele queira, de alguma forma, trabalhar para o Pai, para compensar o que vergonhosamente ele tivesse feito, gasto o dinheiro da herança com aquilo que envergonharia tanto o Pai. Mas o Pai rompe ou impede que ele construa o seu raciocínio e diz para ele, não, filho, eu vou vestir você com roupas de festa. É aí por isso que o amor de Deus é surpreendente, por isso que o amor descrito por Jesus, o amor que emana do coração do Pai, é surpreendente, incrível. Porque ele fica parado e os servos correm com roupas de festa e vestem ele. Você teve que vender até o anel da família, filho. Sim, pai. Eu estou parafraseando que deve ter ocorrido isso. Porque havia um anel que o pai concedia aos filhos como brasão da família para o selo sobre algumas correspondências importantes. Talvez no momento de fome, tendo acabado o dinheiro, o filho vendeu até o que lhe era mais importante, o anel da família. Mas tem outro anel, o pai diz, coloque um anel no dedo dele, coloque calçados. E filho, se prepare. O que, pai? Porque eu vou dar uma grande festa para o teu retorno. É assim que ele nos acolhe. É assim que ele nos recebe. Todas as vezes que eu ministro sobre essa história, eu me sinto muito tocado. Porque embora estude a revelação de Deus na Bíblia há muito tempo, se tem algo que derruba todos os meus conceitos filosóficos, é a capacidade de Deus de receber alguém que se arrependeu. A forma como Ele recebe. As outras parábolas dizem que há festa nos céus. Eu fico imaginando os seres angelicais, querubins, serafins, arcanjos e anjos reunidos para uma grande festa, porque na terra alguém caiu em si. Como dizem, ou diziam, caiu a ficha. Se percebeu o erro cometido. A troca insensata da proteção do pai na fazenda para a aventura no mundo. Eu batizei um senhor de mais ou menos 89 anos de idade, quando eu pastoreava a primeira igreja batista em Moreira César. Durante o discipulado para o seu batismo, quando eu falava sobre os dons, ele começou a chorar.
Eu disse: irmão Antônio, por que o senhor está chorando? O senhor está falando de dons. Por que eu não entreguei a minha vida para ele antes, pastor? Como posso agora exercer dons aos 89 anos de idade? E de fato, ele morreria 8 meses depois. E aquilo falou profundamente ao meu coração. Eu disse para ele: olha, cada dia agora, viva como se ele representasse 5 anos, e foi isso que ele fez. Ele evangelizou todos os seus familiares, todos os seus amigos. Foi um tempo muito interessante, de frutos tão rápidos daquele que havia entregue o seu coração ao Senhor. A história me deixa 3 lições que eu queria compartilhar com você. A primeira é: amar não é aprisionar, mas permitir que aquele a quem amamos tenha o direito, inclusive, de errar. Segundo, amar é considerar que o outro cresce lidando com suas próprias falhas, para que a volta seja de fato o fruto de uma decisão pessoal. Terceira, amar é estar pronto para a volta, para o perdão, para o abraço da reconciliação. Essas 3 verdades se fundem para, neste momento, construirmos uma oportunidade para respondermos ao sermão. No tempo de quarentena, eu comprei um quebra-cabeça de 1000 peças e disse aos meus filhos: está aí o quebra-cabeça e nós precisaremos montá-lo. A figura é o Taj Mahal, um monumento da Índia. Eu e André inicialmente nos assentamos sem uma curiosidade dos meus 3 filhos, e eu querendo que os 3 se envolvessem, porque pelo menos para termos algo para ser feito juntos, construirmos juntos. Eu e André construímos a base das laterais, e aí chegou o Arthur. Ele colocou uma peça, se sentiu feliz em colocar uma peça, 2, 3. Daqui a pouco chegou o Davi. Então ficava na mesa, a gente ia dormir, e vez por outra eu olhava e tinha um de nós sentado, tentando alocar alguma peça, até que finalmente ele foi montado. Quando eu estava terminando essa reflexão, Deus me trouxe essa experiência familiar para dizer o seguinte ao meu coração: muitas vezes, Marcos Davi, nossas vidas são como um quebra-cabeça. E eu espero sempre que cada um de vocês coloque as peças no seu devido lugar. Mas você não verá toda a imagem, Marcos Davi, não verá toda a beleza da imagem que se forma até que de fato toda ela seja concluída. E aí Deus, como pelo Espírito, me fez entender uma verdade desse texto. Existe um quebra-cabeça chamado amor surpreendente de Deus, cujas peças vão se formando em o Pai permitir que o Filho se vá, porque Ele não ama prisioneiros, Ele não ama quem não queira ficar com Ele, Ele não obriga a que fiquemos com Ele. Isso é uma peça. A segunda peça é quando a gente compreende que Deus não virá atrás de nós quando um erro foi cometido, porque as consequências nos auxiliarão a cairmos em si, a permitirmos que o Espírito nos confronte, nos discipline, e então cresceremos para novamente à frente não cometermos mais pelo menos esse erro. Terceiro, é de que há um Deus, uma peça, há um Deus que aguarda o nosso arrependimento, porque esse, de fato, é o sacrifício agradável, o coração quebrantado, o coração rendido. Por último, uma peça extraordinária que o Senhor coloca para poder então construir todo o quebra-cabeça pode voltar, porque eu não vim para te condenar, eu vim para te abraçar. Volta porque o que te aguarda arrependido é perdão. Volta porque o que te aguarda
enquanto arrependido é reconciliação. Agora, o que nos cabe é cantarmos. E nós cantaremos uma das canções que, quando estávamos reunidos, era uma das canções que a Ibage canta de forma estrondosa. Me permita usar essa palavra. Todas as vezes que a Ibage cantou Rendido Estou, eu sentia tanto o grau de entrega de cada um de vocês ao Senhor. Então nós cantaremos agora e nós viveremos a mesma experiência do prédio onde moramos, das ruas, da casa, ou do carro onde você esteja, ou no seu ambiente de trabalho, home office, não sei. Mas onde quer que você esteja, nós diremos a Ele: eis-me aqui, rendido estou. E nós diremos a Ele: minha vida eu te entrego, os meus planos eu te entrego. E essa será a canção que representa, de alguma forma, a declaração do quanto somos satisfeitos nele, ou do quanto estamos voltando agora por termos percebido que havíamos aberto mão de algo que nos enchia tanto e completava. Então eu queria que você agora se unisse a nós e pudéssemos juntos cantar essa canção, com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, com toda a nossa entrega, como aquele filho que se perdeu, mas que agora se encontrou, percebeu o Deus que tem, o amor surpreendente à sua disposição e o abraça com todas as suas forças. Aos pés da cruz me
sei que o Senhor deve estar ministrando ao teu coração. Ele pode estar dizendo para você, neste momento: filho, como tem sido importante a sua presença na relação comigo. Que bom que você tem se sentido satisfeito na relação comigo. Ou Deus pode estar dizendo: filho, chegou o seu momento de voltar. Chegou o seu momento de receber o abraço do perdão. Chegou o momento de você se reconciliar comigo. Como eu não te conheço, mas Ele te conhece, eu queria te pedir: não resista. Não resista. Você não precisa de um culto presencial para viver essa experiência onde quer que você esteja agora. Ele está agora de braços abertos, muito perto de você, te esperando que você diga para Ele: Pai, eu pequei contra Ti e me arrependo. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te abraçar. E a você que tem se mantido na fazenda, que tem percebido como é maravilhoso e surpreendente viver debaixo deste amor diário, agradeça, agradeça, exalte-o, glorifique-o e viva todos os seus dias, quer sejam eles dentro de uma quarentena, ou quer sejam eles daqui a pouco no retorno para nossas atividades, quer sejam eles no dia difícil do deserto, quer sejam eles no dia da bonança. Viva para a glória dEle, viva para o seu louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa história tão preciosa. Obrigado por nos revelar de forma tão clara o coração do amor do Pai. O coração surpreendente que ama. O coração amoroso que recebe todo aquele que se arrepende, que recebe todo aquele que cai em si e reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e pela fé retorna para os braços do Pai. Que haja perdão nessa manhã, Pai, sobre nós, sobre todos que nos ouvem, que haja reconciliação, que haja renovação da fé em Ti, que haja uma manifestação do Teu poder gracioso em cada coração, em cada vida, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Recebe agora aqueles, ó Deus, que manifestam a gratidão por permanecerem na fazenda e a volta, Pai, recebe o arrependimento daqueles que decidem agora, ó Deus, voltar para os Teus braços e que nunca mais deles possam sair novamente, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria apenas lembrá-lo que nós estamos atentos a todos os decretos e acompanhando. E nós acreditamos que Deus nos dará um momento exato para o nosso retorno. Enquanto isso, façam o que vocês têm feito. Busquem a Deus com todo o seu coração enquanto família, como igreja que somos, cumprindo o papel de sermos como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas e relacionamentos. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa e bondosa de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que os frutos, os dons, a unção e o poder do seu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o seu povo espalhado pela face da terra. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus.